Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Meus irmãos, eu venho até vocês nesse vídeo fazer um vídeo, ele é um vídeo um pouco contundente e eu não quero aqui ofender as igrejas sérias. As igrejas sérias prestam um trabalho gigantesco nessa nação e é muito pesado, mas eu irei falar da maioria das igrejas do Brasil. Eu quero ler um texto com vocês e que se encontra em Oséias capítulo 1, versículo 2, que diz assim: Oséias 1 e 2, o princípio da palavra do Senhor por intermédio de Oséias. Disse o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Eu estou vendo, irmãos, e me certificando que hoje, no Brasil, precisamente nesse mundo gospel, a igreja de hoje ela não procura o seu representante natural para lhe defender. A igreja de hoje procura deputados, vereadores, prefeitos e outras coisificações dessa do Estado. Ela procura essas pessoas para lhe defender por um motivo bem simples. Ela já não tem a defesa natural dela mesma, que é o seu noivo. Nossos amantes nos afastaram do nosso marido. Ele que é rico em misericórdia, ainda espera que esta adúltera, que ele tomou como esposa, um dia volte para ele. Estamos vivendo dias em que a igreja abandonou Cristo juntamente com o seu ensino de uma forma tão grosseira que Satanás não conseguiria fazer coisa melhor do que a igreja do presente século. Satanás não conseguiria ser tão eficaz quanto os pastores de hoje em dia, muitos deles. Os demônios não conseguiriam ser tão eficazes em um movimento contra o evangelho do que a maioria dos pastores que estão em cima do púlpito hoje em dia. Isto não é igreja, isso é Gomer. Isso é a mulher de Oséias. O evangelho que estamos vendo a pseudo-igreja pregar é, na verdade, um evangelho que em nada tem a ver com o evangelho bíblico. Estamos vendo muito barulho, mas pouca unção. Crentes em marchas para Jesus e quase nenhum em reunião de oração. Vemos esta coisa que se chama igreja amoldando a sua mensagem aos apelos mundanos. Ela perdeu a força, o brilho e a unção. Isto acontece porque a igreja, ao invés de resistir aos seus amantes, ela preferiu deitar-se com ele. Quem era Gomer? Gomer aparece no princípio do chamado do profeta Oséias. Parece que logo quando Deus chama este profeta, ele manda com que Oséias vá até um prostíbulo e tome uma mulher daquele antro para se casar com ela. A vida de Oséias e a de Deus começou a se parecer muito neste quesito. Vemos que Oséias e Deus se parecia e em que Gomer e Israel se parecia. O que estamos aprendendo aqui é o que chamamos dentro da teologia de paralelismo. Deus, quando casou-se, chamou Israel, casou-se e tirou Israel da casa da servidão, do Egito. Oséias tirou Gomer da casa da servidão, o prostíbulo. Deus deu nome a Israel e lhe deu todos os seus bens. Oséias deu nome a Gomer e lhe deu todos os bens. Israel passou a ser respeitada pelas nações vizinhas e Gomer começou a ser respeitada pelas mulheres da sociedade. Deus foi traído por Israel. Oséias foi traído por Gomer. Deus usou Israel usou o que Deus lhe deu para se prostituir. E Gomer desprezou o que Oséias lhe deu e usou também o nome de Oséias para
se prostituir por um preço mais caro, por um preço maior. A mulher de Oséias representava Israel, e agora, como um profeta dessa presente era, desses dias atuais, eu vou tomar como base Gomer, que representará a igreja desse presente século, nesse sermão que vou falar um pouco com vocês. Entenda bem uma coisa, quando me dirijo à igreja aqui, eu não estou falando da poderosa noiva, a poderosa noiva verdadeira, a poderosa igreja do Senhor Jesus, mas estou falando dessa prostituta que está tomando o lugar da igreja verdadeira. Esta sim é uma igreja institucionalizada, maquiada, maquiavélica, perversa, que passa tratorando todos os princípios bíblicos em prol de dinheiro, em prol de sucesso, em prol de posições políticas, e não importa nessa esteira quem vá sendo arrolado nela, ela vai esmagando tudo que entra na frente. É dessa Gomer que eu estou falando. Assim como Gomer, esta meretriz acostumada a fazer barganhas com as coisas santas, vive o apogeu da sua corrupção sistêmica. Não existe uma parte da igreja institucionalizada que não esteja corrompida. A corrupção vem desde os seus membros, que cercam-se de líderes que afofem os seus corações corruptos, aos seus obreiros que amam as bajulações uns dos outros. É desse tipo de igreja que nós estamos falando aqui. Da maior parte da igreja que está nessa nação, não estão pregando o evangelho, é um evangelho corrupto, corrompido e corruptor. Gomer sabia que era errado se prostituir. Ao que indica Gomer, existia duas palavras hebraicas para definir prostituição ou prostituta no hebraico, que era zona e kedashá, ou kedashá. Uma se referia à prostituição no seu lado mais no seu lado mais corriqueiro mesmo da palavra, aquela mulher que vendia amores em troca de dinheiro, e kedashá quer dizer aquelas prostitutas cultuais. Mas a palavra que se diz aqui sobre Gomer é que ela era a primeira. Ela vendia amor por dinheiro. Ela vendia prazeres por dinheiro. Ao que tudo indica, Gomer não era uma prostituta cultual, mas era uma cortesã de prostíbulo. Logo, quando Oséias vai buscar esta mulher para casar com ela, ele sabia que Gomer não tinha nada de bom nela. Ela não honrava a Deus, seu caráter era duvidoso, seu caráter era dúbio, ela não tinha nada de Deus nela. Mas mesmo assim Oséias a quis. Em tempos em que Israel estava totalmente próspero e abastado de tudo, parece que a prostituição era crescente e lucrativa naquela época. Nesse livro de Oséias, não existe a reclamação do povo para Deus, ou seja, o povo não reclama de Deus nesse livro, mas existe uma reclamação firme de Deus contra o povo. Nestes dias, irmãos, a igreja que se diz igreja de Cristo, não tem do que reclamar dela, mas eu tenho certeza que Deus tem muito o que reclamar dessa prostituta que aí está. Por este motivo, o rei Roboão II, na sua liderança militar, no apogeu de umas alianças espúrias e controvertidas que fazia com os seus aliados políticos ali perto, o povo começou a ter uma prosperidade muito abastada. E o povo começou a fiar-se em seu braço e em seu poder aquisitivo, em seu exército e em seu líder. Como se não bastasse, eles começaram a pegar a glória que pertencia a Deus e devotaram a Baal. Sendo assim, Gomer era uma mulher que queria ficar casada com Oséias, mas que poderia ganhar muito se vivesse uma vida dupla. De dia, era mulher dedicada. À noite,
era uma louca que deitava-se com o primeiro homem endinheirado que passasse no bordel. O salmista nos afirma em Salmos 119 que Deus odeia a dubiedade. Quem ama a duplicidade, o caráter é muito incerto. Você já parou para pensar que, assim como a mulher de Oséias, o povo de hoje querem uma vida dúbia com Deus? Eles querem viver para Deus, mas as suas práticas de vida não correspondem em nada com as suas alegações e falácias. Eles dizem ter Deus na vida. A maior parte da cristandade dessa nação está dizendo que tem Deus na vida e vai passar a eternidade inteira com Satanás. Essa é a grande realidade da igreja do Brasil. Esta Gomer que instalou-se nesta nação nada mais é do que uma corrupta. Satanás tem usado de forma brava. Estamos vendo como o coração dos crentes modernos estão cada vez mais divididos. Não vejo como as pessoas podem afirmar que estão conhecendo quem é Deus dentro de uma meretriz como esta que está em nossa nação. Não entendo como isso pode acontecer. Não entendo como as pessoas dizem: eu estou conhecendo Deus, eu quero Deus, se Deus não está sendo pregado nos púlpitos. Esta Gomer sabia que estava fazendo. Ela sabia do nome de cada um dos seus amantes. Ela sabia do seu erro. Será que esta Gomer espiritual não sabe onde ela está errando? Com quem ela se deita? Será que essa Gomer espiritual do Brasil não está vendo isso? Claro que sabe. Esta Gomer que vive aqui fantasiada de igreja, consegue se deitar com partidos políticos que em nada tem a ver com a Sagrada Escritura. Ela vai desde partido comunista, socialista, direita, esquerda, centro, tanto faz para ela. Ela não tem critério nenhum, ela se deita com qualquer um que venha. A vida de um profeta é parte de sua mensagem. Os pastores de hoje esqueceram-se disso. A vida de um pastor, a vida de um profeta é parte do que ele prega. A sua vida, meu irmão, não está à parte da sua pregação, ela é a sua pregação. A vida do profeta deve ser parte essencial de sua mensagem. Todos os profetas de Deus fizeram nas suas vidas parte de sua pregação. Ao profeta Jeremias, o Senhor disse: não se case. Para Ezequiel, ele manda com que o profeta coma excremento. Isaías andou diante da cidade nu por um bom tempo. Oséias casou-se com uma prostituta. E tantos outros aqui que a gente fosse citar. Mas hoje nós queremos fazer uma dicotomia louca de que a pregação é a pregação e a minha vida é secular. Não existe isso. Isso aconteceu para que os profetas entendessem os motivos de Deus e de como o povo estava ridicularizando o poder do Eterno em seu nome. Eles eram um povo de Deus de forma nominal, mas na prática estavam longe de Deus. O profeta deveria sentir um pouco da indignação justa do poderoso Deus. A igreja moderna se esqueceu disso e por isso ela não tem mais profetas. Ela tem animadores de palco em cima dos seus altares de mármores, verdadeiros palhaços da fé. Vejo quantos escândalos esta igreja falsa está produzindo e está promovendo em nosso meio. Não existe mais ninguém que queira se colocar no lugar de Deus e pensar o que Deus está pensando sobre nós. A igreja desta nação está em queda livre. Seus passos são ligeiros para conduzir as pessoas para o inferno. Os pecadores estão se convertendo sem nenhuma mensagem que os confronte com o seu pecado. Eles estão se convertendo com mensagens de autoajuda e estão se convertendo a quem e ao quê? Estamos vendo pessoas que se dizem profetas, mas elas não têm a mensagem. O que faz um profeta não é a sua afirmativa, e sim o que faz o profeta é a mensagem que ele carrega nos seus lábios. Muitas pessoas me procuram e dizem: ore, faça um livro para avivar a igreja.
mas não surgirá nenhum avivamento para um povo que segue seus bezerros de ouro. Grande parte das maiores denominações evangélicas desta nação tem a mensagem diluída em sincretismo satânico, escândalos financeiros, e seus líderes não passam de verdadeiros lobos vorazes. Esta é a nossa realidade. Acorda, povo de Deus. Deus precisa de homens que coloquem a sua reputação em jogo, por amor à sua mensagem. Não temos mais profetas porque o escândalo da cruz foi retirado de nossa mensagem. Em lugar de profeta temos políticos, como se Deus em algum tempo da história precisou de algum político para guiar o seu povo. O nosso altar deve ser reparado o mais rápido possível, para que Deus derrame poder do alto. Esqueça os políticos, irmãos. Largue a mão deles. A igreja deve voltar-se imediatamente para o dono da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando chegar algum político na sua porta, pelo amor de Deus, diga a ele: eu não tenho compromisso com você, vá embora da minha igreja, eu não quero você aqui, vamos voltar para o método antigo, porque esse método novo é satânico, é diabólico e não tem nada para nós. Quando a nossa pregação for a nossa vida, talvez você comece a ser um profeta. Muitos líderes de nossa nação estão vivendo como filhos de sacerdote ali. Viviam a vida ministrando num tabernáculo, mas as suas vidas não condiziam com o seu ministério. Eu quero fazer uma citação do reverendo Hernando Dias Lopes aqui. Hernando Dias Lopes, no seu livro De Pastor para Pastor, ele diz assim: não existe nada mais perigoso para a vida espiritual de um homem do que acostumar-se com o sagrado. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias eram sacerdotes do Senhor, mas também eram impuros, irreverentes e abomináveis. Eles faziam a obra de Deus, mas não viviam para Deus. Tinham ministério, mas não vida. Desempenho, mas não piedade. A pior coisa, irmãos, para o cristianismo atual tem sido a falsa religiosidade dos ministros que ocupam os púlpitos dessa nação. Estamos vendo pregadores falarem apenas com a boca e nada mais do que isso. Eles falam, mas falta poder nas suas palavras. E poder que eu falo não é essa palhaçada de ficar pulando em culto, de ficar rodando, de ficar sapateando. Não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando de coisa séria, coisa profunda. Poder de Deus na mensagem. Nós perdemos isso. Gomer usava o nome de Oséias para se prostituir sem levantar suspeita. Agora Gomer era uma mulher respeitada, pois quando Oséias entrou no prostíbulo e a arrancou de lá, ele deu o seu nome a Gomer. Dessa forma, Gomer foi aceita no ciclo social do seu marido. Mas o ciclo social do seu marido era árido. Ela não tinha muitos amigos, mas colecionava centenas de inimigos. Gomer entendeu que a vida ao lado de Oséias era uma vida meio que monótona, pois Oséias não tinha nada a ver com as festas que Gomer frequentava. Seus divertimentos não tinham nada a ver com os de Oséias. Seu glamour foi desfeito, pois ao lado de Oséias ela não era mais reconhecida e teria de se contentar com pouco e viver longe do glamour. Mas Gomer não estava disposta a viver nesta condição. Ela não tinha se libertado do seu coração vaidoso e de suas paixões mundanas. Gomer entendeu que agora ela poderia sobretaxar o seu preço, pois ela não era mais escrava do dono do prostíbulo. Logo, ela poderia ter o homem que ela quisesse. Ela poderia deitar-se com os homens mais importantes daquela cidade. Pobre Gomer pensou que pelo fato de não viver dentro de um prostíbulo, ela tinha deixado de ser uma escrava da prostituição. Gomer era uma prostituta perigosa.
pois ela vivia entre as mulheres de renome da cidade. As senhoras de verdade encontravam-se com ela, mas à noite ela não aguentava e começava a voltar o seu coração para seus amantes antigos. A igreja do presente século vive para seus amantes, assim como Gomer sentiu saudade do seu prostíbulo. A igreja dessa nação está se enveredando no caminho da prostituição espiritual. Os filhos de Gomer, para a gente chegando ao final. Gomer teve 3 filhos. E ao que tudo indica, esses filhos não são de Oséias. Pois Deus afirma ao profeta que ele deveria ter filhos de prostituição. Ou seja, filhos de adultérios. Logo é de se acreditar que Oséias registrou filhos dos outros. O primeiro filho de Gomer chamava Jezreel, que quer dizer Deus espalha. O segundo é uma filha que recebe o nome de Lo-Ruamá, que quer dizer desfavorecida ou desgraçada. O terceiro filho chama-se Lo-Ramim, que quer dizer não será meu povo. Todas as vezes que o povo olhasse para a família de Oséias, eles iriam ouvir o juízo de Deus. Eles iriam ouvir a seguinte frase, as seguintes palavras: Deus espalha, desfavorecida, não é mais meu povo. Os filhos de Gomer estão aqui no século 21. O evangelicalismo espera produzir união, mas tudo que esta Gomer pôde produzir foi Jezreel, Deus espalha. Ela espera dar a luz ao favor de Deus, mas tudo que ela conseguiu até agora foi dar a luz a uma filha chamada desfavorecida e desgraçada. Ela vai para as ruas reclamar em suas marchinhas patéticas e seus atos proféticos tolos que ela é de Jesus. Mas tudo que ela consegue dar à luz, tudo que ela conseguiu dar à luz foi a um filho chamado não é mais meu povo. A igreja do presente século conseguiu gerar Jezreel, Deus espalha. Conseguiu gerar Lo-Ruamá, desfavorecida ou desgraçada. E conseguiu gerar Lo-Ramim, não será meu povo. Quanto mais a igreja sai nos seus cortejos patéticos, blocos de carnavais, marchas para Jesus, eventos financiados pelo Estado, essa dicotomia louca, corrupta, barata, essa coisa dúbia, sabe, ali de feito no escurinho do cinema, bota presidente, tira presidente, agora é esse, agora é aquele outro, essa coisa, irmãos. Vai para a rua, declara que a cidade é de Jesus, declara que o Brasil é de Jesus, e nunca se falou tanto em aborto, nunca se falou tanto com casamento de pessoas do mesmo sexo, nunca se falou tanto de promiscuidade espiritual, nunca vimos tanto escândalo assim. E estamos falando sobre avivamento. Essa igreja que aí está não precisa de perseguição. O diabo não vai perseguir a igreja do século 21 por um motivo muito simples, ele mora dentro dela. Você, pastor, o diabo não vai perseguir a sua igreja, esqueça isso. O diabo já mora dentro dela. E você pode estar dizendo, está amarrado, eu vou sair desse canal, vou me desinscrever, esse homem é louco, eu vou romper amizade com ele na cidade onde ele mora, faça o que você achar melhor. Mas eu te dou um conselho. Volte-se para Cristo e para a sua palavra enquanto é tempo. Porque assim como Gomer, nós estamos andando há anos-luz do Oséias espiritual que é Jesus Cristo. Esta Gomer de hoje vive falando sobre Deus, mas não conhece o Deus do qual ela fala. Observe bem como a cristandade de hoje tem se portado.
É escândalos em cima de escândalos. São pessoas dizendo fecha a cova aqui, fecha a cova ali. Culto de libertação, culto da vitória, culto disso, culto daquilo. Tudo para atrair povo, para atrair gente. Esses dias eu estava no Instagram aí da igreja e eu vi um comercial de alguém dizendo: ei, se sua igreja parou de crescer, eu tenho uma solução. Baixe o aplicativo que eu vou te ensinar 7 passos para fazer o povo voltar para a sua igreja. Ora, isso aqui era uma entidade espiritual, agora nós temos técnicas para ganhar gente. Gomer vivia uma vida dúbia. E eu tenho uma palavra rápida para os líderes espirituais dessa Gomer. Gomer estava vivendo com Oséias pelo nome e não pelo compromisso de uma mulher casada. Esta Gomer que se instalou no Brasil vive com o nome de Jesus na boca, mas nunca o colocou em seu coração. Estamos vendo o Brasil ser varrido por milhares de denominações que se dizem evangélicas, mas assim como Gomer, elas não são puras na sua lealdade. Elas vendem o nome de Jesus, mas todos os moldes satânicos estão atrelados à sua pregação. É água ungida, é rosa ungida, é vale de sal grosso, é fogueira santa de Israel, é tanta palhaçada, é tanto sincretismo, é culto da quarta profética. Meu irmão, nós estamos vendo, é profeta de Pix, faz seu Pix que eu tenho aqui a chave para te mandar da vitória. É tanta parafernália e o povo também é cúmplice disso, porque eles gostam desse tipo de líder. Eles gostam desse tipo de adivinhação de mãe de Iná dentro da igreja. Gomer, mesmo casada, continuou se prostituindo. Eu quero ler rápido com você aqui a conclusão. Isso aqui que eu estou lendo é um livro meu que será lançado, acredito que no final desse ano, de 2023. Esta Gomer que está nesta nação, na verdade não tem nada nela que lembre o Senhor Jesus Cristo. Embora ela tente afirmar que é casada com o Senhor Jesus, o cabaré nunca saiu de dentro dela. Ela ama se vender. Ela está nas esquinas procurando outro cliente que lhe ofereça um pouco mais. Esta coisa que está aqui no Brasil já se deitou com todos os partidos políticos, desde partido de direita, centro, esquerda. Já se vendeu para reis, governadores, já se deitou com movimentos marxistas, com o socialismo e com outras aberrações. Pobre Gomer espiritual, vem se deitando com todos os amantes que pague melhor para ela. Ela não é apenas uma mulher infiel, ela é de fato uma concubina, uma prostituta de luxo, que antes de receber o sobrenome de Oséias, ela não podia granjear tanto dinheiro, pois vivia na amargura e na sombra de uma mulher sem nome. Mas agora que ela casou e conheceu homens de alto nível e de costumes requintados, ela mudou o seu preço e o seu paladar agora não é mais para o prostíbulo de baixo nível. Ela sabe que agora pode ter clientes de alto nível. E começou a se vender por um preço bem maior do que era antes. Pobre Gomer. Ora deita com o rei, ora com o governador, mas não sabe que prostitutas são prostitutas. O que muda é o preço, mas a profissão é a mesma, Gomer. Eu vou ler uma oração rápida aqui, que eu faço para essa igreja do presente século. Oração de um pastor da igreja do século 21. Ó Senhor Jesus, olha para a sua igreja e veja como ela se distanciou de ti. Ela tem arrumado muitos amantes. Ela agora já não se orgulha do árduo trabalho da sua vinha, que outrora tinha deixado sua pele morena. Agora a sua pele é alva, pois não anda mais ao alcance do forte sol da justiça.
As suas mãos calejadas, que outrora era a marca do seu trabalho, agora ficaram macias porque ela nunca mais voltou ao seu trabalho de origem. Agora, Senhor, ela já não fala mais de forma rudimentar, como uma camponesa, mas teve o seu vernáculo refinado nos prostíbulos dos saberes das universidades. Ela procura os doutores para lhe apresentar, para lhe representar. Mas o seu fundador era um simples carpinteiro e a sua principal liderança era formada de pescadores simplórios. Ela agora se deita na cama afofada pelo humanismo, se cobre com a seda fina da filosofia, recebe os galanteios da psicologia, bebe o vinho doce do liberalismo, deita-se com o comunismo e o capitalismo, pois para ela pouco importa quem está no poder. Ela ama o poder e não quem se assenta na cadeira. Ah, Senhor, esta é a sua noiva? Ela namora com um sincretismo e beija os lábios da ortodoxia morta. Até quando, Gomer, cometerás o sacrilégio de trair o teu esposo com os teus amantes? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde.